a paz do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus. Louvamos a Ele, que Ele é digno de toda glória, digno de toda honra e de todo louvor, agradecendo a Ele por mais esse dia, por tudo que Ele tem feito em nossa vida, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. Sabemos nós que nós não merecemos, mas tudo Ele faz por causa da sua maravilhosa graça. Amém? A Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Queremos agradecer a Ti, Senhor, no início desta noite, Pai, de quinta-feira. Queremos Te agradecer pelo dom da vida, pelo pão que o Senhor tem nos dado a cada dia, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, até aquele, Senhor, que nós não temos conhecimento, de uma enfermidade, de um infarto, de um AVC, de um livramento de um acidente de trânsito, de um atropelamento, de uma bala perdida. Senhor, muitos são os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, não é verdade? A Ele, ao Senhor Jesus, toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, amém? Ao nosso Salvador Jesus. Quero te desejar uma noite de paz. Você que está voltando do seu trabalho, bom retorno. Você que está se preparando para ir para a faculdade ou para trabalhar à noite. Que Deus esteja com você, te livrando, te dando a paz. Você que se encontra no seu lar, com a sua família, que Deus te abençoe. Você que se encontra enfermo, em cima de um leito, de uma cama ou no hospital, na sua casa, que Deus esteja com você. Em tudo dai graça. O apóstolo Paulo deixa para nós grandes e muitos aprendizados. E um deles, ele diz na sua palavra: em tudo dai graça. Eu sei que não é fácil dar graça quando as coisas não estão indo muito bem, mas tudo isso para nós é um ensinamento. Deus tem nos ensinado e quer nos ensinar todos os dias, todas as horas, com as coisas que muitas vezes acontecem. Deus tem sempre algo para nos ensinar. E não endureça o seu coração, aprenda, porque nesta vida é um aprendizado. A faculdade é este mundo a qual nós precisamos aprender com as situações, com as circunstâncias. Não endureça o vosso coração, mas deixe que Deus venha te ensinar, porque muitas vezes Ele vai nos ensinar na dor, no choro, na tristeza. Amém? Não é fácil, mas Deus sempre tem algo para nos ensinar. Quero compartilhar aqui com meus amados uma palavra a qual Deus colocou nessa noite no meu coração. Está lá registrado em Mateus capítulo 13, que diz a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra que nos sustenta, palavra que nos fortalece, palavra que nos direciona, palavra, Senhor, que nos capacita, Senhor. O Senhor chamou homens, muitos deles, Senhor,
indoutos, de poucos conhecimentos, como Pedro, Tiago, João, mas o Teu Espírito Santo o capacitou. Que Teu Santo Espírito venha nos capacitar para que possamos entender a Sua palavra. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender a Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Parábola do semeador. E Jesus dá a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos, eles perguntaram: por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e 30 por um. É a boa terra. Jesus ensinava por parábolas, por ilustrações. Assim, ele fez diversas parábolas. E uma delas é essa do semeador, que saiu para semear. Enquanto ele saía para semear, a semente caiu. E diz assim a parábola: naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele falou por parábola e dizia: eis que o semeador estava a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê que o semeador saiu. O semeador aqui é aquele que sai semeando a palavra de Deus. O terreno aqui são os corações das pessoas que a ouvem a palavra. O
semeador saiu e um pouco da semente caiu em alguns corações. E aqui refere-se a alguns corações. E diz assim: atendei vós, pois, a palavra do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Caiu, mas a pessoa não compreendeu. Satanás veio e tirou a semente logo. Não deu tempo dela germinar. É assim são aqueles que ouvem, mas não compreendem. E a segunda, o que foi semeado no solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E é verdade, porque Jesus fala na sua palavra: todos quantos querem me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Na caminhada com o Senhor Jesus, há adversidade, há problemas, as lutas, as dificuldades, as batalhas. E é verdade, ninguém está livre disso. O próprio Senhor Jesus nos mostra o quanto Ele sofreu para ganhar ou nos dar o direito à salvação. Quanto Ele sofreu, quanto Ele padeceu. É claro que nós nunca vamos padecer aquilo que Jesus padeceu. Não vamos sofrer aquilo que Jesus sofreu no seu corpo, na sua alma. Mas nós vamos sofrer sim. Paulo fala nas suas cartas que até o presente momento, em Romanos, toda a criatura geme na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Toda a carne, quanto mais agora está se aproximando a volta do Senhor Jesus, se assemelha como uma mulher que está próximo a dar à luz. De tempo em tempo vem a contração e vai diminuindo o espaço de uma para outra, e grandes dores a mulher gestante tem até ela ter filho. Ela geme, ela chora. Então todos quantos querem servir a Jesus, vai padecer, vai sofrer, vai chorar. Paulo fala isso nas suas cartas a Timóteo. Todos quantos querem viver uma vida piedosa, vai padecer perseguições, não vai ser compreendido, não vai ser entendido. E Jesus aqui, através dessa parábola, ele deixa um grande ensinamento para nós, que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido semeada de dia e de noite nos corações, mas ela tem caído, como caiu aqui, em corações a qual a pessoa se alegra, mas não cria raiz. Quando vem as lutas, e vem mesmo, ela vem para mim e ela vem para você. E diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus uma vez ele falou assim, até mesmo nesse livro, ele fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque as provas ou as provações virão. É inevitável dela não vir.
Porque o cristão, ele está andando contra a mão do mundo. Ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E é verdade que o mundo tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que chamam a nossa atenção, muitas coisas que tiram o coração do homem de Deus, do ser humano, da pessoa, da palavra de Deus, e coloca na fascinação do mundo, nos cuidados do mundo. E a pessoa enche tanto o coração com os cuidados dessa vida que não sobra espaço para Deus. Como diz aqui o semeador: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele até ouve, recebe de bom grado, só que ela fica infrutífera, porque os cuidados do mundo, a fascinação das coisas desse mundo, faz com que a semente fique o quê? Infrutífera. Porque a semente só pode germinar em nossos corações se nós cuidarmos dela. Se você pegar uma semente e você plantar ela, seja ela num terreno ou num vaso, mas se você não cuidar da terra, não aguar, não colocar no sol, não ter todo aquele cuidado, ela não vai germinar. Assim também é a palavra do Senhor. Todo dia nós precisamos cuidar desta semente que é a palavra. A terra é o nosso coração. A semente é a palavra. Só que o mundo, com os seus cuidados, com as suas fascinações, sufoca a semente. Jesus, uma certa vez, ele falou assim: não tem como servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como servir a Deus e o mundo. Ou você bem serve a Deus, ou a sua vida é toda ela para servir a Deus, toda ela para a glória de Deus, ou não. Ou para os seus prazeres, para as suas vaidades, para as suas vontades. Por isso é uma batalha do cristão, do crente, daqueles que creem em Jesus, de servir ao Senhor, porque todas as coisas, ou a maioria das coisas, que vem de encontro ao cristão, ao discípulo de Cristo, vem do mundo. São as fascinações, as ilusões, as distrações, as emoções, tudo vem deste mundo. E agora mais do que nunca, porque nós estamos vivendo na vinda, estamos próximo à vinda de Cristo. E a tecnologia e os aparatos todos, os entretenimentos estão aí. Hoje o que não falta é coisa para sufocar a palavra de Deus, para que nós não possamos ler a palavra de Deus, para que nós não possamos orar, para que nós não possamos evangelizar, para que nós não possamos fazer a obra de Deus como Ele quer que nós venhamos fazer. São tantos aparatos, tantos compromissos, tantas coisas, que muitas das vezes não temos tempo para Deus. Essa que é a verdade. Não paramos um pouco. Jesus, ele era tão assediado que muitas vezes Jesus tinha que ir para o monte orar.
para ter um compromisso dele com o Pai. Porque mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, como diz o apóstolo Paulo nas cartas dele a Filipenses. Ele tinha necessidade de orar, tinha necessidade de falar com o Pai, buscar direção do Pai. Se o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos dá o exemplo de como nós precisamos ter o nosso tempo, a nossa intimidade com Deus, Ele teve esse tempo, essa intimidade de ir a nós. Quantos de nós precisamos de ter o nosso tempo com Deus, o nosso particular com Deus? E Jesus nos deixa aqui, nessa parábola, que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E a terra, a qual a semente vai ser semeada, são os corações das pessoas. Mas diz assim na parábola: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Caiu em boa terra, ela vai frutificar. E ela vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Ela vai dar fruto. Esse fruto aqui, muitos só vê esse fruto aqui no aspecto financeiro. Mas não é no aspecto financeiro só. Também, se Deus quiser, Ele faz. Mas no aspecto espiritual, fruto. Ele vai dar fruto espiritual. Ele vai crescer espiritualmente. Jesus não nos chamou para ser uma pessoa parada espiritualmente. Não. Sem que venha produzir o fruto. Nós temos que produzir o fruto. O fruto é aquilo que Paulo fala nas suas cartas em Coríntios. Fruto do Espírito, amor, paz, domínio próprio, alegria no Espírito, longanimidade, mansidão, paciência e por aí vai. Como nós precisamos desse fruto. Porque aqui muitas vezes a pessoa só vê no aspecto financeiro. Mas é muito mais no aspecto espiritual. Deus não nos chamou para ser estático. A vida espiritual é uma vida contínua. Todo dia nós crescemos um pouco. Aprendemos com a palavra de Deus. Compreendemos, como diz assim, aqueles que compreenderam. Porque nem todos vão compreender a palavra de Deus. Jesus fala aqui. E aqueles que não compreenderem, a palavra de Deus vai se tornar infrutífera. E a pessoa vai levar pela lógica humana, pela lógica terrena. E ela não vai conseguir, porque Satanás veio, como diz na parábola, logo arrebatou a palavra. Tirou do coração. E ela não produziu, ela não frutificou. Quantos recebe de bom agrado, com alegria, a palavra do reino de Deus, mas não cria raiz? Quando você vai ver, a pessoa não produziu fruto. Ela está estática. A terra se tornou infrutífera. A semente se tornou infrutífera. E Deus tem nos chamado para frutificar. Jesus nos chamou para dar o fruto. E o nosso
fruto venha permanecer. Se o teu coração for essa terra aqui boa, ela vai produzir 100, 60 e 30 por 1. Você nunca vai deixar de dar o fruto, como está lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que não se detém na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei e nela medita de dia e de noite. Tudo que ele fizer irá bem. A sua esposa será como árvore plantada à beira do ribeiro, dará o fruto no seu tempo. Então a promessa de Deus a mim e na sua vida, no aspecto, no ponto de vista da palavra de Deus, se nós deixarmos Deus plantar a boa semente, que é a palavra dele, que é o próprio Senhor Jesus, no nosso coração, nós vamos produzir. E produzir para a vida eterna. Porque tem muita gente que está produzindo, mas está produzindo para esta vida aqui. Mas não está produzindo para a vida eterna. E o fruto que Deus espera que eu e você devemos dar é que Ele vá além dessa terra, que Ele vai para a eternidade. Porque aqui, tudo que nós conquistarmos aqui, no aspecto financeiro, material, não vai servir para o reino de Deus, mas que o seu fruto permaneça. O fruto que vai permanecer no reino de Deus é o amor. E esse fruto, nós conquistamos ele aqui, nessa terra, através do Espírito Santo de Deus, como está lá em Gálatas, o fruto do Espírito. E nós precisamos desse fruto. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E vivemos no Espírito. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Esse é o fruto do Espírito. O amor, como diz Paulo nas suas cartas aos Coríntios, sobre a excelência de um novo caminho. Agora conhecemos em parte, mas naquele dia conheceremos passo a passo. Então, esse mistério que é o amor, que muitas das vezes nós colocamos esse amor sentimental, amor do homem para a mulher, não é desse amor, é do amor de Deus, o amor ágape. Está lá registrado em Romanos, segundo Romanos, capítulo 13. E diz assim: eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se aspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozije-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deste é o amor. O amor é o único dom que nós vamos levar para a eternidade. O único e o que mais nós precisamos é o amor. E as características do amor, segundo o apóstolo Paulo, é aquele que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Porque agora nós conhecemos em parte, diz o apóstolo Paulo, mas naquele dia nós conheceremos face a face. Ele diz aqui: quando eu era menino, eu brincava, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu me tornei homem, cresci, tornei adulto, deixei as coisas de menino. Ele quis dizer o que para nós? Que quando Jesus voltar, aquele mistério que nós conhecemos em parte, vai ser desvendado. E nós vamos entender como nós entendermos. Como ele diz, quando nós chegamos no espelho, podemos contemplar nossa face. Assim, quando Jesus voltar, nós vamos poder entender nitidamente, claramente, aquilo que nós não compreendemos nessa vida. Compreendemos em parte, mas naquele grande dia nós vamos compreender de uma forma completa, porque vamos estar na plenitude de Deus. E agora 3 coisas nos restam, como ele diz aqui no finalzinho. A fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Tudo que Jesus suportou, o Pai suportou vendo o Filho dele, tudo por amor a nós, seres humanos. O maior dom que vai prevalecer é o dom do amor. Tudo começou pelo amor de Deus e tudo vai terminar pelo amor de Deus. E é isso que é o fruto de Deus em nossas vidas. É o amor que não se vanglorie, que não suspeita o mal, que não se torna inconveniente. São as características. Se nós nos voltarmos para essas características do fruto do Espírito,
nós teríamos menos problemas, talvez nas igrejas, talvez nos lares, nos trabalhos, em tantos lugares. Como falta o amor, como falta o amor nos nossos corações, como nós precisamos, em vez de colocarmos pedras nas mãos para tirar, se nós levássemos a compreensão, o amor, quantas coisas poderiam ser evitadas neste mundo, quantas tragédias, quantas iras, quanto ódio. Que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, venha produzir em nós o fruto do amor. A parábola do semeador, que é a semente, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus, que possa cair em boa terra, que o seu coração, nesta hora, seja essa boa terra. Não deixe a semente do Senhor, que é a sua palavra, ser infrutífera na sua vida. Como ele apresentou aqui nesta parábola, algumas terras, alguns terrenos, que se preocuparam com os cuidados dessa vida, e a semente caiu, e por não compreender, Satanás veio e tirou a semente. Medite na palavra, leva ela no seu coração, no seu trabalho, no seu lar. Trabalhe, mas medite na palavra, busque a palavra, porque é ela que vai gerar em nós a fé. Paulo fala sobre isso em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não deixe que ela venha ser infrutífera no seu coração, mas que ela venha germinar em boa terra. E essa boa terra é o meu e é o seu coração. Que ela possa cair no seu coração e que ela venha produzir 30, 60, 100 por um. Não só no aspecto financeiro, material, mas muito mais no aspecto espiritual. Porque o fruto que nós vamos produzir, ele é eterno. Esse dom, que é o amor, que ele vai produzir o fruto em nós, que é a alegria no Espírito, que é a paz, mansidão, nós vamos levar isso conosco para a eternidade. Para de ver as coisas de Deus só no aspecto material, mas que você possa ver muito além ainda. E diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Receba essa palavra e que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Que a paz de Deus esteja no seu lar, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, trazendo a paz no seu lar, na sua vida, e completando a boa obra do Espírito Santo em nossos corações. E que os nossos corações possam ser essa boa terra. Em nome de Jesus. Amém.